Sejam bem-vindos à tribuna pelo prazo de até 1 hora para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, é uma honra estar sob a presidência de Vossa Excelência e também é um conforto, ministro Zanin, porque Vossa Excelência sabe bem o que é estar aqui nesse momento. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, decana dessa primeira turma, Vossa Excelência sabe do respeito, da consideração. Mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, excelentíssimo ministro Luiz Fux, meus respeitosos cumprimentos a Vossa Excelência também, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, cumprimento Vossa Excelência com todo respeito, excelentíssimo senhor ministro Dino, também cumprimento Vossa Excelência respeitosamente, cumprimento ao subprocurador-geral da República, às senhoras e senhores presentes. Senhor presidente, nós estamos diante de um julgamento histórico. Histórico pela importância do tema subjacente, a própria acusação, a questão do Estado Democrático de Direito, por envolver um ex-presidente da República, por envolver outras pessoas, generais, por envolver tantas pessoas num processo que tem vários núcleos e que foi cindido. Um processo, senhor presidente, que tem início em relação ao ex-presidente da República, com base numa delação e numa minuta encontrada no celular de uma pessoa que hoje é colaborador da Justiça. Essa questão, esse é o epicentro, essa é a pedra de toque do processo. É a minuta e a colaboração. Daí em diante, o que aconteceu com a investigação da Polícia Federal e depois com a denúncia do Ministério Público, é, na verdade, uma sucessão inacreditável de fatos. Porque, na verdade, foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta, planilha, de uma operação luneta, e como todos nós sabemos, ocorreu o trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento, não há uma única prova que atrele o presidente a punhal verde e amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator, que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em punhal, em luneta, em copa, em 8 de janeiro. Nem o delator, não há uma única prova. E como eu vou salientar aqui, com todo respeito, e, senhor presidente, eu advogo aqui há muito tempo, eu vou fazer críticas que um advogado tem que fazer, mas sempre com respeito. Mas eu vou comprovar que a denúncia proposta sobre o crime do contraditório, o Ministério Público sequer fez prova sobre o crime do contraditório a respeito desses fatos. Não há prova, eu vou tratar disso. E vou tratar também, senhor presidente, de um processo que é histórico, é difícil, é tão difícil e foi muito complicado para a defesa, pesa dizer. Eu sei que já está decidido, mas a defesa, desde o princípio, entendia que a competência não deveria ser da Suprema Corte. Sendo, seria do Pleno. Essa matéria já foi definida, não vou tocar no assunto. Mas houve, efetivamente, com todo respeito, um cerceamento que eu vou demonstrar à luz dos entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, senhor presidente, nós temos uma delação que eu também vou também colocar, que, na verdade, alguém chamou aqui de uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, com todo respeito ao doutor Demóstenes. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, da forma como está sendo proposto,
nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e, ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. E é esse tema que eu vou falar. E um processo difícil, senhor presidente, porque nós chegamos aqui, efetivamente, com... o ministro Dino saiu um pouquinho, mas eu outro dia vi um corte no Instagram dele, que ele disse que nunca teve tanto jurista no país, de Instagram, de internet. Eu nunca vi tanto jurista na área penal. Nunca, todos eles com uma opinião própria a respeito de uma condenação sem conhecer o processo. Então, na verdade, chegamos aqui, senhor presidente, com uma carga de uma parte da população e desses, aspas, juristas, tratando de uma condenação sem conhecer os autos. Então, são esses juristas, estava falando aqui, ministro, da fala de Vossa Excelência a respeito dos juristas. Eu ouvi Vossa Excelência e não vou processá-lo. Pode ficar tranquilo. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Eu percebi. Então, com base nesses princípios, senhor presidente, eu vou tentar fazer aqui um resumo da defesa que já foi apresentada a Vossas Excelências. Começando pela questão do cerceamento de defesa. O meu colega que me antecedeu colocou até na tela, até de uma maneira bastante propícia, porque foi daquela forma mesmo que nós recebemos as provas. Desde o início, desde o primeiro momento, desde a minha primeira manifestação, eu tenho pedido as provas que estão no processo. Eu não nego, aliás, eu já disse isso na primeira sustentação aqui, que as provas eleitas pela Polícia Federal, as provas eleitas pela denúncia foram colocadas nos autos e estão à disposição dessa defesa e de todas as defesas. Mas a pergunta que se faz é: que prova é essa? É o recorte de trechos de WhatsApps, conversas de WhatsApps, documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de celulares. São milhares de documentos apreendidos na sucessão, porque vamos lembrar que nós não estamos falando de um processo. Esse processo reúne uma sucessão de investigações com buscas, diversas buscas contra as dezenas de pessoas, algumas aqui processadas, outras que nem processadas foram. Portanto, ministro, nós temos um conjunto de prova apreendida, que ficou à disposição por anos com a Polícia Federal, que tem um sistema para fazer pesquisa, que tem efetivamente meios técnicos para saber conversa por palavra, por tema. E nós pedimos essa prova. Ela não veio antes do recebimento da denúncia. Vossas Excelências determinaram que ela deveria vir após o recebimento da denúncia. E ela começou a vir. Numa terça-feira, com a instrução que começaria na segunda. Só para lembrar, a instrução aconteceu entre o dia 19 de maio e o dia 2 de junho. Pouco mais de 10 dias. Na quarta-feira, começa a receber, por meio daqueles links da Polícia Federal, a remessa. Sábado, recebe-se um novo e-mail. O processo ainda estava em curso. E nós tínhamos um interesse especial em receber
a prova do general Mário Fernandes. Por quê? Por conta do punhal verde e amarelo. Esse era o interesse da prova. E estamos recebendo material, e muito material. 70 teras. 70 teras. Quando nós estamos terminando a instrução, no dia 17 de maio, a gente recebe um e-mail dizendo que tinha uma falha na questão do arquivo do general Mário Fernandes. Está nos autos, eu fiz até a foto do e-mail que eu recebi da Polícia Federal. Já tinha acabado a instrução. As portas do interrogatório nós agravamos. Os agravos não foram processados. Fiz uma questão de ordem. Houve entendimento por parte do ministro de que isso não é prova, porque não está nos autos. Com todo respeito, a prova é da defesa. O juízo de valor sobre a prova é de Vossas Excelências. A defesa tem o direito de colocar o contexto dessa prova. Eu separei aqui, ministro, para não tomar mais tempo com relação a esse tema, mas de uma forma muito simples, um julgado de agora, de julho, numa reclamação julgada pelo ministro Gilmar Mendes. Como Vossa Excelência sabem, como eu estou falando aqui para o público, reclamação é, na verdade, algo que se concede no Supremo Tribunal Federal em função da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes diz aqui com todas as letras: não cabe ao delegado, ao promotor e ao juiz estabelecerem quais provas a defesa tem o direito de ver. E só para lembrar, o que nós estamos falando aqui nessa reclamação é que não tinham juntado vídeos e fotografias. Foi concedida a reclamação para que a defesa tivesse acesso integralmente à prova e com prazo suficiente para verificar. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Por isso que o professor Badaró, quando fez um parecer a nosso pedido, ele trata, na verdade, que não houve paridade de armas. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a defesa. Não conheço. E, porque não conheço, não pude questionar, como disse o professor Badaró, a cadeia de custódia da prova, que é algo que, Vossa Excelência sabe, ministro Fux, começou na jurisprudência das Cortes Penais, mas hoje está na lei. Não houve possibilidade. Como se analisar uma cadeia de custódia se nós não conseguimos baixar durante o tempo? Além disso, nós tivemos também a cisão do processo, que é, efetivamente, normal, aliás, desejada. Impossível ter um ato com todos os réus desse processo, foi dividido em núcleos. Mas a divisão em núcleos, ela não tira os contornos de um processo penal que tem uma única denúncia. Uma única denúncia. E os réus, o interrogatório, ministro Zanin, como Vossa Excelência sabe, é meio de defesa. Aliás, já há algum tempo houve a modificação para colocar o interrogatório em último lugar no processo de instrução, para que o réu pudesse se defender da prova contra ele produzida, porque antes era no primeiro momento. Bom, mas se o interrogatório é um meio de defesa, e se ele também é um meio de prova, como está consubstanciado na jurisprudência dos tribunais, então é natural que cada defensor possa fazer perguntas
para os demais acusados. E é nesse sentido que eu trouxe também um julgado do ministro Toffoli, em sede de um habeas corpus, em que ele coloca claramente o seguinte: sendo o interrogatório um ato de produção de prova, o interrogatório de um corréu é testemunho e, portanto, ele deve se dar sob o crivo do contraditório. E, sob o crivo do contraditório, ele determina a possibilidade de pergunta das partes. Mas nós não pudemos perguntar. Eu requeri, também agravei, também não foi processado. Nós não pudemos. Isso é algo inusitado. Feitas essas considerações preliminares, eu vou tratar, sem perder muito tempo, porque eu já também falei isso na primeira parte da minha sustentação, sobre a questão da delação. A questão da delação, na verdade, eu não sei se foram 11, 15, 16 depoimentos, ministro Fux, com Vossa Excelência tinha feito a pergunta, é ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas, nas 16 vezes, ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. Na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Portanto, na verdade, ele apresentou uma versão e ele alterou essa versão. Mas, para além disto, agora, durante o seu interrogatório, eu fiz a pergunta a respeito de um perfil de Instagram. Falso. Gabriela R. Aonde está esse perfil do Instagram? No celular dele. Eu juntei isso no processo. No celular dele, com a senha. Então, vem essa conversa. Não é ata, com todo respeito ao professor Bittencourt, professor de todos nós. Não tem ata. Não tem. O que tem é uma conversa em que ele está revelando a delação para terceiros. O que tem é mais uma conversa em que ele está, na verdade, questionando a sua própria voluntariedade. Ele diz que foi dirigido, ele diz que foi induzido, ele disse que não tinha golpe por parte do Bolsonaro, mas que a autoridade queria conduzir para isso. Isso está escrito. E, aliás, isso também não é uma novidade, porque isso já tinha saído lá na primeira matéria da Veja, são praticamente as mesmas frases. É que lá ele disse que foi um desabafo. Agora ele repete as mesmas frases, o que coloca em xeque a sua voluntariedade. Mas aí, senhor presidente, vem algo que aqui se falou o seguinte: não, está sendo investigado. Está sendo investigado. Realmente tem um inquérito para isso. Mas não precisa ser tão bem investigado, porque meu escritório, a minha equipe, que não tem nenhum investigador, nós conseguimos descobrir fatos só usando a internet. Não precisa de tanta investigação. Porque, por exemplo, a Meta, que estão dizendo que não mandaram, a Meta mandou da onde vieram os códigos dos computadores que utilizaram. A Meta disse quem abriu o perfil. Perfil falso, tratando de delação com o advogado do processo. A Meta diz de onde vem. Foi aberta por um e-mail que pertence ao colaborador. Um e-mail que pertence a ele há mais de 10 anos. A Meta também diz, ela não é uma quebra de sigilo, mas a Meta dá lá o número, perdoe a minha ignorância, eu não sei o nome se é código enfim, tem um código que a Meta manda que você coloca na internet para saber o seguinte: de onde veio? A internet não diz, efetivamente, veio aqui do celular do Celso, que está no Supremo, mas ela dá a localização aproximada. De onde veio essas mensagens? Do condomínio do colaborador. Do condomínio do colaborador. Então, que conversa é essa? Aí é perguntado, é chamado, antes do julgamento: o senhor tem esse perfil? Não, eu não tenho. O que foi isso? Uma montagem. Não, não é uma montagem. O celular é dele, ele que criou esse perfil. A localização da casa dele é a que manda os sinais eletrônicos. E mais do que isso,
a senha e o perfil estão colocados no celular dele, que foi apreendido lá atrás, não é de agora. Então, a prova que ele usou isso, ela é absolutamente indiscutível. Se vão fazer investigação para punir alguém, isso eu não sei. Agora, o que mostra isso? Que esse homem não é confiável. Que esse homem não é confiável. É tão simples quanto isso. E aí, o que temos, na verdade? Porque eu estou ouvindo, seja pela imprensa, seja em todos os lugares, tratar-se o seguinte: não, a prova independe do colaborador. A prova independe do colaborador. A Polícia Federal tem todas as provas. Colaborador, ora o colaborador é importante, ele era importante antes de ser desmoralizado. Agora que ele está desmoralizado porque pego na mentira pela enésima vez. Não é pela primeira vez, pela enésima vez. E agora com duas questões. Ele rompeu a delação formalmente, porque ele, na verdade, rompeu o contrato, ele mentiu e ele colocou sua voluntariedade em xeque. Mas, da onde surge, e aí vamos falar da questão da minuta, da onde surge a questão de prisão de ministros e prisão do ministro Alexandre de Moraes? Do depoimento dele. A denúncia reproduz isso. A denúncia fala: confirmou o ajuste realizado por Jair Bolsonaro, que mantinha a prisão do ministro Alexandre de Moraes. O tal do enxugar a minuta é do delator. Isso não sou eu que estou dizendo, é a denúncia. Estou citando aqui especificamente a denúncia. Confirmou que recebeu de Felipe Martins a minuta do decreto que detalhava os considerandos. De acordo com o que ele fez adiante, ajustes na minuta, submetendo apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é a acusação do Ministério Público, isso aqui é a denúncia. Então, não dá para dizer que ele não tem importância, porque da onde tem essa história de prisão?